um pouco aqui no escuro aqui para falar, porque eu não acompanhei a curadoria, coisa nem sei. Eu sei que vocês assistiram Terra em Transe, né? Não sei se vocês assistiram outros filmes, não sei. Esse é o segundo. Eu não sei muito bem qual é a sequência, então eu não sei direito por que vocês quiseram discutir a Chica da Silva, né? Por que tem a escolha desse filme, desse personagem, né? Então, eu vou fazer uma fala um pouco tateando, e um pouco até porque eu também não sabia nada da história da Chica da Silva. Eu conheço os trabalhos da Júlia Furtado sobre a economia diamantina, que é uma historiadora, uma ótima historiadora, né? Aprendi muito, né, sobre a economia diamantina. Teve um momento que quase fui fazer uma tese sobre diamantes, então eu tomei contato com isso, mas eu nem sabia que ela tinha escrito sobre a Chica da Silva. Então, a única coisa que eu conheço vem um pouco pela leitura do trabalho dela, né, que se ia atrás aqui, e que é muito interessante. Não sei se vocês já tomaram contato com esse livro, né? Porque esse personagem da Chica da Silva é um personagem meio mitológico na história do Brasil, né? E esses mitos vão sendo construídos e reconstruídos ao longo da história. No século XVIII não tem referência à Chica da Silva, né? A referência que aparece a Chica da Silva, que aparece sobre a Chica da Silva no século XIX, é uma referência pejorativa, negativa, né? A Chica da Silva era escrita, não é propriamente um historiador que está fazendo a história, porque no século XIX não tinha historiadores profissionais fazendo história intelectual, e que tem uma visão muito negativa dela, né? Inclusive chega a dizer, pelo que eu aprendi da leitura da Furtado, traços misóginos. No século XX, ela foi reabilitada, né? Passa a haver uma leitura positiva, né, da Chica da Silva. E muito ligada ao elogio, né, dessa trajetória de uma mulher negra, escravizada, que ascende socialmente, que tem uma posição de destaque na sociedade, de afirmação, né? Então, tudo isso passa a ser valorizado, isso vai dando a esse personagem uma tonalidade positiva, né? Que culmina um pouco nessa época desse filme, que é um filme da década de 70, né? Quando nos Estados Unidos eclodiu com mais força, já desde os anos 60, mas nos anos 70 particularmente, o movimento negro, né? E muito de uma cultura, né, ligada um pouco à ideia de afirmar a beleza, né, do negro, afirmar os valores, afirmar um pouco um movimento chamado Black is Beautiful, né? Esse filme, quer dizer, me parece que vai um pouco nessa linha, né? Mais recentemente, a Chica da Silva foi tomada um pouco como uma pessoa que teria lutado contra a escravidão, uma espécie de uma heroína da luta contra a escravidão, que a ideia de que ela tivesse até participado da Conferência Mineira. Essas coisas não têm nenhum registro histórico sobre isso, né? Então, esse trabalho da Júlia Furtado é muito interessante porque ela procura diluir toda essa narrativa mítica e tentar entender um pouco esse personagem no quadro histórico, né? E o que torna o personagem até mais interessante do
que essa. Primeiro, porque é sabido, né, só a historiografia já é uma coisa recorrente na historiografia, desde os clássicos, é um tema, de que a economia mineira teria aberto mais possibilidades à alforria, né? Porque o fato de ser uma economia monetária, existia circuitos de troca, uma economia urbana, né, em que há relações mercantis dentro de cidade, abria mais possibilidades de abria mais possibilidades de escravizados terem algum outro tipo de atividade nos intermúndios da sociedade escravista, principalmente mulheres que acabavam fazendo atividades do tipo cozinhar e vender de porta em porta, né, a prestação de alguns serviços, né, isso eram chamados escravos de ganho na época, né? Eles tinham um escravizado, tinha alguma atividade, ganhava alguma coisa, pagava uma taxa para o seu dono e embolsava o resto. Isso no mundo urbano, mercantil, é muito mais fácil de acontecer do que nos rincões de um engenho no interior de Pernambuco, onde não tem moeda, onde não tem nada, né? Então, e o controle, né, da população escravizada no trabalho das minas era um pouco mais difícil, havia sempre a possibilidade do sujeito descobrir o ouro, conseguir esconder, conseguir. Então, é sabido, né, na historiografia que a quantidade de alforrias na economia mineira é maior, né, do que na economia açucareira. Então, isso particularmente em relação às mulheres, né, que se concentravam nos trabalhos domésticos e que podiam, né, acabavam tendo mais circulação para fazer esse tipo de atividade do chamado escravo de ganho, né? Mas o que a Júnia Furtado descobriu, não sei se ela descobriu isso na pesquisa da Chica da Silva, porque ela é uma historiadora de Diamantina, né? É fantástico. Ela descobriu o censo que foi feito em Diamantina. Ela descobriu que metade das casas eram chefiadas por mulheres negras ex-escravas, né? Muitas das quais tinham escravas. E algumas eram ricas, né? E na hipótese da Júlia Furtado, nem todas tendo passado por uma relação com homens ricos, né? Às vezes, nessa própria atividade de ganho, é que isso era. Então, é interessante, porque no final das contas, esse personagem mítico da Chica da Silva acaba se diluindo numa realidade em que ela deixa de ser um personagem tão incomum quanto parece, né? Não quer dizer que todas eram Chicas da Silva, mas quer dizer que nessa região dos diamantes, segundo essa pesquisa da Júlia Furtado, a alforria parece ter sido pouco mais disseminada do que nos outros lugares, né? Particularmente entre as mulheres, o que abria essa possibilidade, né? O que não significa, por outro lado, né, que isso garante uma plena ascensão, isso não é a democracia racial, né? Porque o próprio destino dos personagens dessa história mostra isso. Esse filme é um pouco baseado num romance. Então, a história não é muito essa, né? Ela não terminou na miséria, ela terminou ali como uma mulher rica, com escravos, né? E essa coisa da ascensão
né, isso não pode ser confundido com o mito da democracia racial, é o destino dos filhos, né? Porque ela teve 12 filhos com esse João Fernandes, com esse contratador, né? Todos eles passaram o resto da vida inteira, isso porque tem registros disso, porque são petições, tem documentos. Eles passaram o resto da vida inteira, esses 12, tentando uma posição de título de nobreza em Portugal. E nenhum conseguiu nada. Porque se você não é uma nobreza de sangue, uma coisa é o cara que é um filho de uma casa nobre, de uma família que participou da batalha de Aljubarrota, de Alcácer Quibir. Bom, esse sujeito já está num extrato de nobreza por nascença em cima, né? Agora, há também a possibilidade de uma ascensão do rico que compra o título, né? Mas essa compra do título por um rico passa por um escrutínio familiar da ascendência rigorosíssimo, né? Quando chegava na mãe, quem é a mãe, quem é a avó, quem é... Esses processos eram imediatamente travados, né? Então, não é essa... Né? Então, essa muito interessante esse trabalho da Júnia Furtado, porque, enfim, coloca, né, a personagem dentro do contexto, né? E traz algumas histórias interessantes também, que o filme desvirtua um pouco, né? Esse contratador, ele não foi preso, ele não foi mandado embora por causa de corrupção. O que aconteceu foi o seguinte: o pai dele era contratador. O contratador é o seguinte: o problema do diamante, o diamante tem que ser muito bem regulado, porque se você tiver uma super exploração de diamante, uma quantidade muito grande de diamantes no mercado, o preço despenca. A elasticidade do quem é economista do valor do diamante, oferta, preço do diamante é enorme, muito maior do que o ouro e da prata. Então, Portugal tinha um controle rigorosíssimo. Quer dizer, rigorosíssimo que é um controle colonial corrupto como esse. Esse era o controle. Então, o diamante não é para qualquer um. O diamante é um contratador que vem em nome do Estado, ele faz um contrato, ele deve uma parte à coroa e embolsa os lucros, né? Acontece que o pai dele faliu quando ele era o contratador aqui, né? E é muito provável que esse negócio do diamante, essa figura do contratador, ele é o seguinte: ele é uma espécie de uma fachada, certo? Ele é o testa de ferro de negócios escusos de gente que, pelos seus cargos de poder, de governador, não podem assumir o negócio do diamante. Então, eles botam testa de ferro e pagam uma comissão para esses caras que governam e não podem assumir. Esse cara era isso, o pai dele era isso. Então, quando ele faliu, o governador da província foi ajeitar as coisas, tentar, né, e arrumou um casamento com uma viúva rica, desse pai do João Fernandes, né? Arrumou um casamento que o contrato era o seguinte: se o João Fernandes morrer antes, toda a fortuna volta para a viúva. E é como se ela não tivesse casado. Esse era o contrato. Se ela morrer, o João Fernandes volta a ser um nobre, apaga a falência, né? E com o dinheiro da viúva, ele pagou os corruptos.
Aí o cara morreu. O pai dele morreu. Um cara vira contratador dos diamantes de Minas Gerais não é à toa, né? Essa família era protegida do Pombal, naquele Pombal. Vocês já tinham voltado para Portugal, o pai dele e a viúva rica, que era brasileira, tá? Que vivia no Brasil, não sei se era portuguesa. Aí o Pombal, o que faz para proteger a família? Interna a viúva num convento, tranca, deixa ela trancafiada num convento. E aí esse João Fernandes, que estava aqui, volta para Portugal para lutar juridicamente pela herança. Enquanto ela estiver trancada no convênio, eles conseguem empurrar com a barriga o processo. E ele vai vivendo com o dinheiro da viúva. Só quando o Pombal caiu que ela foi libertada desse convento. Ele não foi embora por causa da corrupção. Ele saiu para ir buscar a herança do pai, que era maior do que aquilo que ele roubava aqui. Então, é interessante porque os trabalhos dela dão um relato histórico, sóbrio das coisas que aconteceram, né? E desfaz um pouco do mito. Né? O que eu pensei em propor aqui, né, para a gente conversar, que eu acho que é um pouco que o filme, a reflexão que o filme seja, é o seguinte: desculpa se eu vou ser muito simplista aqui, também que eu tenho 15 minutos, então tentar sintetizar a coisa. Eu creio que há duas chaves de leitura das interpretações do Brasil para olhar para o que era essa sociabilidade da sociedade escravista e esse tipo de relação que havia entre os brancos proprietários e as escravizadas. Né? Principalmente. Né? É possível que também pudesse ter havido algum tipo de relação entre algum escravizado homem e uma proprietária branca. Né? Mas como, quer dizer, em geral o esquema era esse, o cara deixava a mulher em Portugal e vinha, né? Tem muito poucas, são poucas mulheres brancas. Então, uma sociedade patriarcal, vetor é do homem proprietário, mulher escravizada. Tem dois cânones de interpretação dessa sociabilidade, né? Que é o problema da formação do Brasil, de entender a mestiçagem, porque o Brasil é um país de maioria mestiça. Então, há a visão idílica, né, que forjada a partir dentro da Casa Grande, né, totalizada no Gilberto Freire, mas que é uma visão muito poderosa do ponto de vista da sua presença no imaginário do Brasil. Né? A Rede Globo passou décadas transmitindo essa interpretação do Brasil, nas suas novelas, nas suas... E é o seguinte, quer dizer, que essa sociedade colonial ela é marcada por um equilíbrio de antagonismos, uma oposição não dialética, sem síntese, entre violência e confraternização. Então, é uma sociedade, sim, violenta, sádica, certo? Marcada indelevelmente pela violência da escravidão, mas, segundo essa visão que vem da Casa Grande, há
elementos de confraternização, né? Elementos que amortecem essa violência, né? E é parte dessa esfera de confraternização a ideia mítica de que a mestiçagem é um pouco produto de um clima, de um ambiente, embora seja violento, ele é também meio dionisíaco. Então, a ideia do brasileiro como um ser dionisíaco, do carnaval, da alegria, da sensualidade, de uma sexualidade aflorada, né? de uma visão, na verdade, é o seguinte, quer dizer, uma visão trágica da vida. Trágica no sentido grego, né? No sentido do seguinte, que não dá para negar o destino, né? Você é o Édipo. Fugir do destino é ir em direção ao destino. Né? Não dá para negar a morte. Você vai morrer, ponto. Né? É trágico, o que tem depois não é o paraíso nenhum, tem nenhuma promessa de redenção depois, é o Hades, da antiguidade, tá certo? Então é uma afirmação da vida do aqui e agora, né? Da alegria que resta no presente, né? É a ideia um pouco do brasileiro, que o Brasil teria sido formado nesse caldeirão violento, né? Mas, ao mesmo tempo, dionisíaco, um espaço de confraternização. E isso explicaria, né? Porque pode negar o que for essa tese, mas o que ela procura explicar é um tema que nós não podemos abrir mão de tentar explicar, é a longevidade de uma estrutura assim, tão violenta. Né? Quer dizer, por que permanece? Passa 100 anos, passa 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos de problemas assim mesmo. Né? E piora. Né? Vai agora com a devastação do mundo do trabalho nas próximas décadas, acabou. Entendeu? Então, quais são, por que isso permanece? Né? O Gilberto Freire dá essa resposta, porque tem acomodações. Né? Essas acomodações estão nesses intercursos. Né? Por exemplo, uma possibilidade de ascensão social de uma Chica da Silva. Né? A outra vertente, eu nem dizia isso com todas as letras antigamente, mas hoje eu vou dizer marxista, né? Diz o seguinte, isso aqui é a violência, e ponto. Certo? Caio Prado diz o seguinte, todas as relações de cima a baixo dessa sociedade, todas as dimensões, estão marcadas pela violência da escravidão. Certo? Então não importa, não tem esse caldeirão de Anduga. Ele tem a frase assim, Caio Prado disse que a colônia não foi capaz de produzir o milagre do amor humano. Não tem. Né? A mensagem, se não é um estupro direto, que é o que deve ter mais acontecido, né? Isso daí, eu não sei, a historiografia não vai encontrar isso nos documentos de denúncias formais disso. Né? É um pouco a imaginação historiador, que não é uma imaginação a revelia. Você olha como é a sociedade, consegue mais ou menos imaginar, né? Que é um engenho
Mas esse PT é um presídio de trabalho forçado. Então, quer dizer, se não é um estupro direto, é uma relação em que a dominação aposta, porque a mulher pertence ao cara. É uma propriedade dele. Né? Eu acho que o filme Joaquim é um filme que eu gosto muito. É um filme sobre o personagem do Tiradentes, antes é uma história do Tiradentes dentista. Termina com o negócio da inconfidência, mas é o Tiradentes na vida cotidiana. Né? Ali eu acho que tem trata de um jeito mais fino, eu acho, essa relação dos dono com a escravizada. Mas isso está posto. Então, me parece que esse filme aqui, ele flerta um pouco com uma coisa mais freiriana, parece. Né? Esse Brasil, né, dos banquetes, do orgiástico. Eu acho que me parece que esse é um parâmetro peculiar para se discutir o filme. Né? Bom, eu devo já ter seguido, a gente fala bastante. Então, enfim. Eu queria só fazer duas menções honrosas sobre o filme, que eu acho que são os dois pontos altíssimos. Eu acho que esse filme merece ser visto por causa disso. Independente de qualquer coisa que vai se falar do filme, ele tem que ser visto. Pela atuação magistral da Zezé Mota, brilhante, maravilhosa atriz. Né? Tá, assim, né? Impecável, né? Atuação. Né? Engoliu os outros dois, são grandes atores também, né? Mas ela tomou conta. Né? E a trilha do Jorge Ben, né? Assim, é muito boa, né? O jeito como ele conta a história, né? Cantando. É interessante, que a letra é um pouco vai contando a história, aquele jeito dele, né? O ritmo e tal. São duas menções. Eu daria o prêmio de melhor atriz para Zé Mota e não sei se o prêmio de melhor concorre para o melhor trilha. Então vamos dar início à nossa conversa, né? Alguém já tem interesse em falar? Fala. Eu vou pedir, quem tiver interesse em falar, se pudesse sentar mais na frente, e aí o microfone. Pode? Ok? É que uma coisa que eu percebi enquanto eu vi o filme, que além dele ele querer falar sobre o passado histórico que é o Brasil, ao mesmo tempo parece que ele está fazendo um comentário sobre a ditadura. Né? Porque começa o filme tem o Zezé, né, que é o filho do cara que era dono da Chica, que ele vai para Vila Rica, se envolve com política, depois ele tem que fugir, voltar, como se fosse o Brasil, um cara tem que fugir para o Chile, da ditadura. E ao mesmo tempo o personagem de Teodoro é que é um homem negro que mesmo antes da chegada esqueci o nome da posição lá do José, não, do João Fernandes, antes mesmo dele era um cara que ele já tinha problemas, já organizava alguma força que ia contra o regime da coroa portuguesa. Depois ele é preso e levado para os porões
do casarão, do palácio, e é torturado enquanto as figuras de lei ficam observando ele acontecendo isso, fazendo perguntas para ele, tentando descobrir o que ele sabe. Por causa do Microfone, claro. Bom, então, primeiro, né, gostaria de parabenizar a iniciativa, né, toda a organização, né, do Cine Causa. Acho que é muito importante a gente ter esse espaço aqui, esse espaço de ver um filme, né, que tem tanta transgressão, né, mostra tanta transgressão, tanta ousadia, instituto como o nosso, né, então, conservador, assim, né, os costumes, tudo, né, acho que quebra um pouco, importante, mas acho que é importante pensar, né, que primeiro, assim, não sei se todo mundo conhece, né, mas o Cacá Diegues, ele tem uma trajetória aí de outros filmes também, que ele vai retratar a história do Brasil, e em particular o filme Quilombo, né, de 84, se eu não me engano, essa data. É um filme também muito interessante, né, acho que vale a pena também, até pela a trilha sonora também igualmente muito bonita, também tem participação de Gilberto Gil, entre outros atores, né, eu não sei nada de cinema, mas acho que fica aí uma sugestão, né, do filme Quilombo. Acho que foi também, o pessoal também até comentou também sobre esse filme aí nos grupos, acho que é interessante, até porque, do ponto de vista, eu também não sei qual foi a discussão na curadoria com relação à escolha do filme, né, porque acho que isso baliza um pouco, né, até o ponto de vista do que focar no debate, né, o que focar, o que não focar, o que convém, o que não convém levantar, porque se for a questão de trazer, né, o debate do protagonismo, né, da mulher negra, né, da mulher, eu acho que isso ficou até explícito nos cartazes, colocam bastante, levantam essa questão. Eu acho que, por um lado, é preciso também levantar, né, a problemática da hipersexualização da mulher negra mostrada no filme. Né? Acho que, para além de uma discussão, não nos trata de um debate moralista, né? Mas é uma que eu estou levantando, uma crítica que não foi feita, não é só eu que estou fazendo, mas é a própria Beatriz Nascimento, né, que em 1976, no ano do lançamento do filme, ela faz essa crítica no jornal Opinião, né? E aí, enquanto mulher negra e lutando, né, e aí já, né, na construção aí do movimento negro, que em 78 a gente vai ter já a construção do movimento negro unificado, quer dizer, como o professor levantou, né, os anos 70, acho que foi trazendo, né, a questão da luta internacional, a beleza do negro, né, Black Spirit e tudo mais, mas acho que é importante levantar esse lado também, né, para poder ter uma visão mais um pouco da época, né, em que esse filme se inseriu nos debates da época, também do ponto de vista de esquerda. Então, do ponto de vista progressista, e aí eu vou levantar o aspecto de uma crítica feita por uma mulher negra, né, e militante. Então, tanto é que a Beatriz Nascimento, ela vai ser convidada depois pelo Carlos Diegues para fazer parte da consultoria do filme Quilombo, em 84. Né? Então, depois tu é que vai reconhecer a importância de discutir junto com o movimento negro, né, qual a representação que deve se colocar à frente, né, da mulher negra, do movimento negro, né? Então, acho que esse aspecto foi parte da discussão da época, acho importante citar, assim, no sentido de inserir uma problemática também importante, né, que tem a ver com o contexto do filme. E aí, né, eu acho que a questão, né, que a Beatriz, voltando à crítica da Beatriz Nascimento, né, na revista Opinião, acho que ela levanta uma questão aí para refletir, né, sobre, do ponto de vista dela como uma mulher negra, né, o que tipo de como que se quer ver, né, a mulher negra à frente, né, das lutas e tudo mais, né, e ela coloca muito que ali, né, no filme,
ela vê mais uma visão, né, uma perspectiva de um intelectual, uma intelectualidade branca, né, olhando, né, a mulher. Né? E aí volta a referência que o professor também fez, né, desse quadro, né, de Gilberto Freire, que estaria um pouco também inserido no próprio filme, né, mas como uma influência. E aí, como a intelectualidade, então, vê, eu acho que é pensar o Carlos Diegues, então, trazendo esse movimento de tentar trazer, né, uma ideia de cinema nacional popular, né, olhando o cinema como parte de um movimento para transformar a realidade, né, ele se insere muito nisso, né, de forma crítica, né. Por outro lado, né, ele trouxe, acaba trazendo, né, traz também essa perspectiva de uma figura, né, de como um intelectual branco de classe média, dele como ele vai olhar os limites, né, de como ele olha essa questão da mulher negra, né. Então, e aí, nesse sentido também, claro que o próprio Carlos Diegues, na biografia dele, né, na autobiografia, ele vai comentar, né, a importância do carnavalesco, né, e dos objetivos que ali ele não está vendo, né, não seria um objetivo dele trabalhar a questão da mulher negra. Né, ali o objetivo ele seria focado, né, numa ação de crítica à ditadura militar, de aspectos aí de essa ludicidade também de como criticar a ditadura, mas ao mesmo tempo trabalhando com a ditadura, porque foi a Embrafilme que financiou o filme, né? Então, ou seja, teve que ceder certas partes a uma referência a porno chanchada, nessa chanchada, que é esse cinema que apela, né, para o lado sexual, justamente também para atrair um público, né, pensando esse lado comercial, era uma problemática que estava inserida ali quando Carlos Diegues estava pensando o filme, era do contexto ali também, né, desse financiamento, né, ao mesmo tempo inserir elementos de crítica, né, à própria ditadura, né. Então, eu acho que isso também é bem importante, né. Enfim, cara, falando mais nada, mas é só para ter várias reflexões, assim, acho que é um filme que suscita muitos debates, né, e pena que não veio, né, eu acho que poderia, talvez uma sugestão, vir uma bibliografia sugerida, né, porque o trabalho da doutora Júlia é muito rico, né, ela tem até um debate, ela dá uma entrevista recente para um canal, um historiador no YouTube, uma entrevista de 2 horas e meia. É longo, mas assim, é muito interessante, que ela resume bem o livro, né? Particularmente eu fiquei muito curiosa, e aí eu ouvi, vi a entrevista inteira. E realmente é muito interessante, né? Então, essas sugestões também para a gente também ir mergulhando, né? Antes de ver o filme, né? Antes e depois, né? Eu acho muito rico também para ir aprofundando, né? Ganhando corpo também. As críticas e reflexões, e tudo. Mais alguém inscrito? Escolher esse filme. Bom, a gente, no geral, estávamos pensando em filmes, primeiro, Lucas, segundo trabalho. Tipo, eu acho que a questão do filme, quando eu pensei, né, a gente queria passar por autores muito, vamos dizer assim, referências do cinema novo, né? E eu pensei na questão desse filme justamente pela polêmica, assim, sabe? Saber que existia essa polêmica e eu também tenho uma, assim, acho que esse filme ele tem uma direção de arte e atuações muito boas, assim. Então, tipo, e toda a questão técnica da, da trilha sonora. E eu acho que eu compartilhei muito dessa visão que esse filme ele tem um viés muito freiriano, assim. E aí quando eu trouxe, tipo, que a gente pensou em vários filmes, né? E aí eu pensei nisso, tipo, eu queria meio que polemizar essa visão freiriana, assim. Mas aí eu acho que. Mas era mais ou menos essa ideia, assim, desse filme, assim. Acho que, entende, vocês além dessa visão boliviana, alguns pontos dá para ligar também com o Eduardo de Holanda, olhando a questão do homem cordial, do paternalismo,
problematizar, talvez, olhando um pouco mais a fundo, a questão do próprio sentido colonial, porque você percebe que a história, pelo menos da Chica, dentro do filme, ela só tem essa ascensão quando chega uma figura de Portugal, ou seja, um ser externo que faz com que ela suba e cresça dentro dessa sociedade. E quando esse sentido, quando esse ser externo sai, ela retorna ao local de onde ela estava, né? Um pouco mais degradada ainda, porque aqueles que a viram subir ao poder e ganhar notoriedade tem um revanchismo contra ela em seguida. Então, a questão, né, que a gente estava montando, que era um filme que queríamos debater bastante a colônia. E como essa colônia ela injeta um certo tipo de sociabilidade que dá para fazer paralelos até na atualidade, né? Boa parte dos filmes são, na verdade, nesse sentido, né? Olhar como a arte conseguiu capturar o nosso sentido colonial, a dependência, o subdesenvolvimento e as repercussões na sociedade. Está nossa muito e passa o fase. E aí, quem quiser mais falar, só. Eu queria falar rapidamente, para não tomar muito tempo. Eu acho que a fala do Carlos é interessante, né? Porque o trabalho da Júlia, sabe que é uma principal referência. E há uma tensão entre a Francisca da Silva, que é o objeto de pesquisa da Júlia, e a Chica da Silva, que é o fenômeno que nasceu com a Cacá Diegues, né? Nasceu com a obra teatral do Antônio Calado, né? E depois teve um filme, antes do filme o Romance. Ela até escreve com o CH. Exatamente. E então a figura histórica, onde o trabalho da Júlia quer desmistificar, de fato consegue, fontes, como você colocou, muito interessantes, né? E ao mesmo tempo que a Flávia colocou, Flávia, Sim, é interessante, né? Porque o nome do artigo que você citou da Beatriz Nascimento já diz tudo, né? A visão da senzala pela Casa Grande, né? E onde ela aponta né, a forma como se retrata esse mito, hipersexualizando a mulher, né? Trazendo a questão da sexualidade que beira por chanchado, né? Como a Flávia tinha falado. Inclusive dentro de um contexto da ditadura, que é o contexto em que o governo militar pretendia fazer políticas que enaltecessem, inclusive essa ideia de democracia racial, habilitando Gilberto Freire, que apoiou o golpe de 64. Então é interessante porque há isso. Agora, tem outros trabalhos, viu? Tem muitos outros trabalhos que vão problematizar essa polarização também, né? Eu cito aqui, por exemplo, o trabalho, uma dissertação de mestrado defendido na USP, que é muito interessante. Vou pegar aqui a referência. Mariana Neu Basílio, não sei como se fala aqui, o sobrenome dela. O nome da dissertação de mestrado, defendida em 2017. As Chicas da Silva de Cacá Diegues e João Felício dos Santos. Traduções e leituras da imagem da mulher negra brasileira. É bem interessante o artigo da Conceição Evaristo, Chica, quem manda, ou a mulher que inventou o mar. É muito interessante. E tem outros artigos, tem muitos trabalhos. E daí há também críticas ao trabalho da Júlia, no sentido não se pode desmerecer a figura mítica e nem mesmo a questão da sexualidade. O problema é que o filme cai numa misoginia. Mas a sexualidade, a forma como é usada pelo mito, é contrária do Gilberto Freire, né? Porque a sexualidade do Gilberto Freire é a sexualidade, principalmente que vem do homem, como um instrumento de dominação e de poder, né? Em relação aos negros, principalmente, né? O que esse trabalho que a Universidade está trabalhando, a ideia é que o filme fracassa, a dissertação é sobre o filme, não é sobre a Francisca, né? O filme fracassa nisso, porque o filme cai nessa posição, mas a sexualidade teria um elemento também interessante de subversão, que não pode ser descartado. Mas Gilberto Freire foi, na época, considerado um autor que tinha
um elemento subversivo. Pelos intelectuais da época. Então, mas- Principalmente porque tratava desses temas. Então, mas como ele constrói a sexualidade também como instrumento de dominação e de estupro, como você colocou, né? A patologia da escravidão. Mas o mito Chica da Silva também pode ser pensado como um elemento importante de subversão da sexualidade, que há quase uma unanimidade, que o filme não consegue incluir. O filme se sucumbe, de fato, a uma visão objetivada da mulher, né, negra. E é um grande sucesso de bilheteria, né? Exatamente. No sentido da arrecadação, você arrecadou muito. E daí eu queria falar uma coisa, não é só também o filme de 84, porque 64 tem Gangazumba, Sim. né? Então, entre Gangazumba e Quilombo, e também Gangazumba é diferente do Chica da Silva, nesse sentido, né? Porque é uma outra etapa, inclusive é um outro momento do cinema novo, né? Esse até 64, muito preso na discussão da Revolução Brasileira. Essa fase, né, chamada terceira fase do cinema novo, onde o tom carnavalesco, alegórico, né, e até, vamos dizer assim, como se pode dizer, pejorativo, né, nesse sentido que está sendo colocado, inclusive, já mostra os limites do cinema novo, né, essa terceira etapa, que é diferente da segunda etapa, que é mais, vamos dizer assim, jacobina, que é da Terra em Trânsito, que a gente discutiu, né, que vai até o AI-5, 64 até o AI-5. Então, aqui já é o momento de engotamento do cinema novo, também, isso que eu acho interessante, né, e revela esses problemas do filme. Quer ver um outro reabilitado desses caras nessa época, também considerado revolucionário na época, pela temática, pela ousadia da visão das coisas, dos temas, mas também, aliás, que se auto-intitulava reacionário, a recuperação do Nelson Rodrigues. Ah, sim. O Nelson Rodrigues, você não estava aqui no Terra em Trânsito, né? Trouxe isso. O Nelson Rodrigues adorou Terra em Trânsito. É a falência da revolução. A revolução é impossível. Ele adorou Terra em Trânsito, do Glauco. Sabe qual é a definição de um filme bom, Nelson Rodrigues? O sujeito rouba uma carteira de um cara no centro da cidade, sai correndo, se esconde dentro do cinema. Se ele gostar do filme, o filme é bom. É ótimo. Alguém mais inscrito? Mas vamos aí, gente, vamos conversar. Casa do Sol. Para conseguir também falar para eles, tá? Vou pegar um pouco do que a Flávia trouxe como provocação, que eu acho que para além desses atributos da sexualização, e é até incômodo, né? Eu estava conversando com eles, para além só de uma discordância teórica, né, a partir das proposições políticas do Kaká, tem um incômodo também, né? Com algumas cenas que são escrachadas, né? São caricatas, e que também tem essa linguagem que a Flávia muito bem lembrou da pornochanchada, né? É o escracho, mas ao mesmo tempo gera o incômodo de ver essas caricaturas levadas até a última consequência, né? Então, a sexualização da mulher negra, e como isso aparece em diferentes momentos de negociação política. Então, a sexualização não está só no quarto. A sexualização também está nos momentos de disputa política, de negociação. E, para além desses elementos, eu acho que não cabe aqui a gente também ficar pensando quem era a Chica com CH, porque a gente não leu as fontes, né, com propriedade. O que a gente pode discutir é o que é a Chica com X, né? Qual que é a representação que o Kaká Diegues quis produzir. Então, para além dessa questão que já foi esgotada pelos professores, pela Flávia, a questão racial da sexualidade, eu acho que tem um problema de fundo que explicita também a compreensão do Kaká Diegues do ponto de vista de qual é a luta dos escravizados ou do movimento negro, a partir dessa personagem especificamente, né? Que me parece, a tentativa de consagração dessa Chica com X a partir de uma via individual de emancipação, né? Isso fica explícito, né?
o questionamento das estruturas só vem a partir dos próprios problemas, né, do âmbito pessoal. Então, quando ela não consegue entrar na igreja, e aí quando finalmente o filme parece que vai se aproximar para uma tentativa de diálogo com ela e outros setores, né, marginalizados negros, que é o negro que parece ser dono de uma menina. Quem? Teodoro. Aí eu falo, poxa, agora vai, né? Agora ela vai chamar os caras para, né? E não é, na verdade, é para preservar uma própria estrutura que assegura certos privilégios dela enquanto sujeito, né? Mas não questiona a estrutura do escravismo como tal, né? E aí eu fico pensando o quão problemático é isso do ponto de vista social, porque o cinema tem esse papel, né? A gente usa o cinema do ponto de vista político também. E aí eu fico pensando o quanto isso afeta a consciência social e a gente sabe como o movimento assimilou esse filme, né? Então, aí eu fiquei pensando, por exemplo, em outros personagens históricos que também tentam consagrar eles, que é a representação dessa vida individual, né? Da acumulação de riqueza e da emancipação, que é o Chico Rei, né? Que é o mesmo contexto da mineração, né? É um escravizado que era um rei, né? Vem para a colônia, para Minas Gerais, enriquece, vai guardando ouro no dente, né? Aí consegue comprar uma mina, claro, até a mitificação, né? Tem averiguações primárias, mas você vai visitar Ouro Preto, é isso que você encontra, né? Com a maior expressão da cultura negra em Minas Gerais, em Ouro Preto, é a figura do Chico Rei, que consegue enriquecer, comprar sua própria mina, lucrar com esse trabalho que é extremamente explorador para quem está extraindo ouro, e é uma tentativa de consagrar essa vida individual. E aí, pensando o quanto isso afeta, né? Acho que também vale consultar o quanto isso moldou a conjuntura do debate dentro do movimento negro, né? Fiquei com essa curiosidade de saber o quanto ele foi consagrado ou não, né? A Flávia falou da Beatriz Nascimento, que depois foi convidada, mas não sei se essas tensões foram superadas, né? Enfim, era isso. Foi mal recebido. Foi, né? Foi muito mal recebido. Tanto que ele alegou ser vítima, o Cacadiego, na época, de patrulha ideológica. Né? Nesse sentido. Foi muito mal recebido. Foi antes ou depois do Pra Frente Brasil? Do Vai Brasil. Vai Brasil, depois. A gente vai passar. Vai passar. Pensando que é uma escolha também, né, de escrever na linguagem cinematográfica esses atributos, né? Porque a gente vai nas fontes, é uma figura contraditória, né? Ora ela é descrita como uma mulata, sem belezas, né? Sem adjetivos, né? Sem adjetivos positivos, né? Outra é descrita nas fontes como uma mulher sedutora, luxuriosa, né? Então, é uma escolha também, né, do ponto de vista cinematográfico, pensar nessas características como predominante na personagem. Sabe que também uma tradição de pensar Chica foi formada em Minas e a minha universidade de origem tem sede em Diamantina. Quando a gente viajava em Diamantina para os congressos, a vida boêmia passa muito pela imagem da Chica. E a vida boêmia, assim, essa imagem sexualizada, do bar, passa muito essa coisa da Chica. Tanto que vários hotéis têm quartos especiais com o nome Chica da Silva. É bem interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, preserva muito um resgate de uma memória de resistência, né? Que você colocou no filme. Porque, por exemplo, quando você vai fazer o tour que eles fazem pelas igrejas, a gente chega a entrar na igreja que foi construída para Chica da Silva. E tem a Igreja dos Negros. É muito interessante olhar, quando se visita Diamantina, que a Chica ela ainda, de certa forma, está viva ali, conversando com a memória daquele espaço. Interessante olhar isso. Desculpa, mas se ela fizesse o que ela queria que acontecesse, né, na Revolução, estaria totalmente em descompasso com a pesquisa da Júlia, porque ela mostra justamente como a Francisca, né, certo? É uma pessoa do status quo, né, do escravizado, que ganha muito dinheiro, como o Carlos falou. Então, estaria muito descompasso com o personagem histórico. Eu acho que a gente sobre o destino do
Os filhos é o que mostra o que é. É se tornar um nobre em Portugal. Esse é o objetivo. Mas o filme também tem uma coisa interessante, não sei se vocês repararam. Nas primeiras takes, tem a imagem de um negro com aqueles instrumentos de tortura, só olhando tudo acontecer, jogado. No final, quando o comendador vai embora, mais uma vez ele aparece, né? Interessante também essa figura que aparece ali solta, que aparece em 2 takes específicos, no começo e no fim, né? Acho que também tem Acho que é um filme que tem suas problemáticas, mas é interessante, né? Porque ele tem alguns simbolismos ali guardados que, né? Porque o negro escravizado estava ali a relento, né? A Chica tá subindo, como você disse, a Chica E é até indiferente, né? É. Eu assim, não sei, eu fico com raiva dessas umas cenas, porque um negro está sendo torturado e ela passa para reclamar que isso é uma coisa. Mas entre. Quer falar, né? Quer falar, sim. Eu não queria falar pessoal, porque você quer assim, né? É a melhor safaria dela. É que eu estava no último debate, né? Que a gente estava conversando justamente um pouco sobre isso, né? Sobre aquelas estruturas que Terra Entrando estava trazendo, e a gente comentou justamente sobre escravidão, né? Sobre como aquela estrutura da violência que a gente vê em Terra Entrando é uma estrutura histórica da formação do Brasil. E é muito interessante vocês trazerem justamente agora esse tema. Para quem estava no último debate, isso foi muito enriquecedor. E aí, eu gostei muito da fala do professor, porque eu estava meio preocupada, assim, né? Como seria esse debate, né? E o que eu tinha na minha mente o tempo todo era justamente o trabalho da Júnia Furtado. Eu não ia para esse filho, eu sou Mona Lisa, eu sou doutoranda em História aqui no IPIX, mas eu fui de lá da Bahia, de Salvador. Eu tenho graduação e mestrado pela UF, pela Federal. E aí eu estava muito preocupada com isso, mas aí com sua fala, sabe, quando você traz justamente o trabalho histórico, né, que vai desmistificar completamente isso. E quando a Júnia traz, mostrando que, na verdade, existem várias Chicas da Silva, não só em Minas, mas também existe também, por exemplo, na Bahia, porque o que as pesquisas históricas têm mostrado, né? Inclusive, o meu trabalho é sobre uma mulher escravizada na Bahia, que depois conseguiu comprar escravizado, conseguiu comprar casas, imóveis, e ao final deixou uma grande fortuna para os filhos. E aconteceu a mesma coisa que o senhor falou, os filhos não conseguiram ascensão social, uma posição social na sociedade, isso mostra o racismo, né? Apesar de pessoas negras terem conseguido uma ascensão social por vias econômicas, mas se posicionar socialmente, isso não foi possível. E é o seu incômodo quando você traz, dizendo assim, mas é uma personagem que o filme traz que não questionou o status quo, né, social. Historicamente, na história da escravidão no Brasil, isso era muito típico. Claro que a gente sabe que teve várias revoltas, né, a revolta dos Jureis, os quilombos, tudo isso. Mas, assim, e a gente não pode dizer, e a historiografia tem andado por essa linha, que mesmo essas histórias individuais, foram essas histórias, pense assim, é uma Chica da Silva, mas pense vários Chicas da Silva. Isso foi muito importante para a quebra do sistema de escravidão. Então, a escravidão, a historiografia tem mostrado isso, que foi justamente essas histórias individuais, né? Por exemplo, de mães, tem vários casos na Bahia, por exemplo, saiu recentemente um trabalho, um livro, né, sobre Passaridona de Si, né, de mães escravizadas, ou então elas já tinham conseguido a forria, mas os filhos ainda estavam sob o poder do seu ex-senhor, que elas entravam com ações de liberdade para poder entrar com argumentos para poder ter a sua liberdade, mesmo porque depois da lei de 71 vai abrir vários, que é a lei do ventre livre, né? Vai abrir várias brechas para que essas pessoas escravizadas possam dizer, por exemplo, meu senhor me maltrata muito. Isso é um argumento para você poder tentar conseguir a sua liberdade. Então, são essas ações individuais que vai fazer com que o sistema seja quebrado, né? Então, isso é trazer o protagonismo para as pessoas principais que tinham mais interesse, né, na quebra da escravidão.
Mas essas histórias individuais, elas mostram justamente o limite, né, dessa ascensão social. E isso a gente tem que levar isso em consideração. E também pensar que essas histórias individuais também é muito interessante, porque, assim, essa ideia de que o escravizado era uma coisa, de que não constituía família, essas histórias individuais vão mostrar justamente o contrário, né? A Chica teve 13 filhos, né? Então, como é que ela começa a questionar o status quo, mas, ao mesmo tempo, ela tinha 13 filhos, como é que ela vai cuidar desses filhos, né? Por que ela investiu em propriedades, né? Ela está pensando no futuro desses filhos. Então, pensar também essa questão da humanidade mesmo desses escravizados, né, que foram escravizados. E aí, pensar também uma questão que ele trouxe, né, sobre o tempo todo tá mostrando ali o cara na porta da igreja, a Chica passando, a Chica tá vendo o cara lá no tronco, né, apanhando. Eu acho, na minha opinião, que a ideia do autor é mostrar como era algo natural. Entende? Aí você tem alguém que tá lá com sua carta de alforria, conseguiu ali fazer, né, com muita negociação, muito trabalho, mas ao mesmo tempo faz parte do sistema. É por isso que o escravizado, depois ele vai conseguir a sua alforria e vai continuar o escravizado. Entende? Então, entende? Então a gente não pode dizer, porque ele foi escravizado, a gente não pode cobrar isso do indivíduo, assim, nesse sentido. Assim. É isso. Obrigada. Eu queria levantar não é uma coisa que eu vi aqui, mas que acho que vale a pena, dentro da toada aqui dos novos de estudos recentes feitos sobre a questão da escravidão no Brasil, tem um estudo que particularmente estava fazendo a gente a atenção, por conta da minha tese também, sobre quando no filme mostra aquele personagem, que o Teodoro, né, que ele sabe aonde ficam os diamantes, né? Então, já tem um estudo, né, que fala da etnia, né, de grupos de escravizados negros que vieram para as Minas Gerais, né, que vieram da costa da Mina, onde hoje fica Benin, todo, né, que eles tinham esse conhecimento da lavra, tipo, então rastrear, né, você tem pesquisa já tem rastreado isso, de dar visibilidade, a gente consegue dar visibilidade, entender, né, a importância, né, de olhar a história também do Brasil e conectar com a história da África também, nesse sentido, né, então a experiência da mineração em Minas, ela permite isso, né, são novos estudos que vêm saindo, né, a partir das fontes que vem mostrando isso, e o filme toca um pouco nesse aspecto que, de fato, era... E aí tem a ver também a própria... tem elementos, né, da própria descrição mesmo, né, dos escravizados mais altos, desvios, e tem a ver com a etnia também, de onde eles vinham, né, isso para homens e mulheres também. Então, aí o estudo, eu vou ler aqui o título da tese, para quem quiser pesquisar, do Moacir Rodrigo de Castro Maia, a meio de Minas, virou livro, né? De reino traficante a povo traficado, a diáspora dos Courás, nome do povo, né? De, fica hoje região do Benin, né? Do Golfo do Benin para Minas Gerais, América Portuguesa, de 1715 a 1760. Parece que é muito interessante, quem quer quer saber mais, né, nessa história, o que está invisibilizado, né, das técnicas, né, nós aprendemos. Bom, acho que fazer uma boa discussão, né, sobre o tema. Eu agradeço a participação também do professor Cordovano, que veio nos ajudar a fazer essa curadoria do filme. Agradeço ao pessoal da organização que nos ajudou, a vocês por terem vindo. Antes de finalizar, eu queria lembrar que a gente vai ter ainda mais uma sessão, está programada para o dia 18. Talvez tenha alguma alteração, mas só que vai ser comunicado no Instagram e pela divulgação.
Mas está programado para o dia 18. Mês que vem a gente assistiu Os Fuzis. Então, sendo o convite para que vocês possam participar, Professor Fernando Macedo. com o professor Fernando Macedo, exatamente, confirmado, vai vir também ajudar no debate. E agradecer, eu acho que é isso, vamos tentar construir e reforçar esse espaço de debate, usando a arte como forma de entender o mundo em qual vivemos, não só o Brasil, né? A gente também tem perspectiva de também olhar filmes estrangeiros em algum momento para enriquecer mais esse debate. Bom, é isso.